Karma é associado à emoção da inveja, do ciúme e ao elemento vento. As palavras inveja e ciúme, entretanto, não são suficientemente poderosas e precisas para descrever a qualidade de karma. Uma boa expressão talvez seja paranoia absoluta. Sentimos que não iremos atingir nenhuma das nossas metas. Irritam-nos as realizações dos outros. Sentimos que ficamos para trás e não suportamos ver que nos ultrapassam. Esse medo, essa falta de confiança em nós mesmos, está ligado ao elemento vento. O vento nunca sopra em todas as direções, mas em uma direção de cada vez. Essa é a visão unidirecional da paranoia ou da inveja. Karma está ligado à sabedoria da ação que tudo realiza. A qualidade da paranoia desaparece, mas subsistem as qualidades da energia. O entusiasmo para a ação e a abertura. Em outras palavras, o aspecto ativo do vento é mantido de tal modo que a atividade que se exerce toca tudo em seu caminho. A ação é apropriada porque não envolve mais o pânico nem a paranoia autopunitivos. Vê as possibilidades inerentes às situações e automaticamente segue o curso adequado. Cumpre o objetivo. Karma sugere o verão do norte. É sua eficiência que o liga a esta estação, pois é um verão em que todas as coisas são ativas, crescem, executam suas funções. Milhões de ações interligadas ocorrem. Crescem as coisas vivas, plantas, insetos, animais. Há temporais com raios e trovões. Há tempestades de granizo. Há uma sensação de que nunca é possível desfrutar o verão, porque alguma coisa está sempre em movimento a fim de se manter. É mais ou menos como o final da primavera, porém é mais fértil, porque se percebe que todas as coisas se realizam no momento certo. A cor de karma é o verde dos vegetais e das relvas, na energia crescente. Enquanto o karma do verão ainda está competindo, tentando dar nascimento, o Ratna do outono tem uma confiança tremenda, pois tudo já foi realizado. O temperamento de karma é como depois do pôr do sol, como o crepúsculo, o fim do dia e o princípio da noite. Buda está associado ao torpor e tem uma característica que tudo penetra, porque contém e acompanha todas as outras emoções. O que ativa esse embotamento é a ação de ignorar. O ignorar não quer ver, apenas ignora e superlota-se. Você está completamente desatento, completamente descuidado. Prefere conservar seu torpor a lutar ou buscar por alguma coisa. E uma qualidade de preguiça, de ignorância elevada a todas as outras emoções. A sabedoria ligada à família Buda é a do espaço que tudo abrange. A qualidade do embotamento, que tudo permeia, mantém-se como a base, mas a fagulha da dúvida e da preguiça dentro desse embotamento é transformada em sabedoria. Essa sabedoria contém uma tremenda energia e inteligência que permeia todos os outros elementos, cores e emoções que ativam o resto das 5 sabedorias. Buda é a base ou o solo básico. É o meio ou o oxigênio que possibilita o funcionamento dos outros princípios. Possui uma qualidade calma, sólida. Ratna também é muito sólida e terrena, mas é menos terrena do que a família Buda, que é tediosamente terrena, desinteressantemente terrena. Buda é um tanto desértica, espaçosa demais. Um local de acampamento onde só ficaram as pedras das fogueiras. Um lugar que dá a impressão de ter sido habitado por muito tempo, mas onde não há ninguém agora. Os habitantes não foram mortos nem obrigados a se mudar pelo uso da violência. Simplesmente saíram de lá. O ambiente
é como o das cavernas em que costumavam viver os índios norte-americanos. Eles dão uma impressão de passado, mas ao mesmo tempo não têm características fora do comum. O tom é muito monótono, provavelmente como nas planícies, muito igual. Buda está ligado à cor azul, à fresca e espaçosa qualidade do céu. Pergunta: como se ajustam as imagens de Budas, Yadans, deuses coléricos e outros símbolos ao caminho espiritual tibetano? Resposta: há uma grande quantidade de opiniões errôneas a respeito da iconografia tibetana. Talvez devêssemos examinar rapidamente a estrutura da iconografia e do simbolismo no Tantra. Há o que se chama de a iconografia do guru, ligada ao padrão do caminho, ao fato de que, antes de você começar a receber qualquer ensinamento, tem que entregar-se voluntariamente, tem que abrir-se. A fim de entregar-se, de algum modo, você precisa identificar-se completamente com a plenitude e a riqueza da vida. Nesse ponto, a entrega não consiste em esvaziar-se no sentido do vazio de Sunyata, que é uma experiência mais avançada. Mas nas primeiras fases do caminho, a entrega significa transformar-se em um vaso vazio. Significa também a identificação com a plenitude, com a riqueza do ensinamento. Assim, simbolicamente, os gurus da linhagem envergam mantos muito ornamentados, chapéus e cetros, e seguram nas mãos outros adornos. Outro ponto é a iconografia dos Yidans, ligada à prática tântrica. Os Yidans são os diferentes aspectos dos 5 princípios búdicos da energia, retratados como os masculinos erukas, ou as femininas dakinis, e podem ser irados ou pacíficos. O aspecto irado está associado à transmutação pela força, que faz um salto único para a sabedoria, e à transmutação sem escolha. É o ato de romper associado à louca sabedoria. Os Yidans pacíficos estão associados à transmutação por processo, isto é, a confusão é pacificada e desgasta-se gradativamente. Os Yidans trazem as roupas dos Rakshasas, os quais, na mitologia indiana, são vampiros ligados a Rudra, rei dos maras, os seres maldosos. Nesse caso, o simbolismo é que, quando a ignorância representada por Rudra cria o seu império, surge a sabedoria que destrói o império e fica com as roupas do imperador e de sua corte. Os trajes do Yidan simbolizam que eles transmutaram o ego em sabedoria. As coroas de 5 crânios que usam representam as 5 emoções, transformadas nas 5 sabedorias. Essas emoções, em vez de serem jogadas fora, são usadas como ornamentos. Além disso, 3 cabeças enfeitam o tridente ou trishula, que os Yidans carregam. Uma cabeça recém-cortada, uma cabeça mumificada e seca e uma caveira. A cabeça recém-cortada representa a paixão ardente. A cabeça seca representa a raiva fria e a rigidez, como a da carne dura. A cabeça esquelética representa a ignorância. O trishula é um ornamento que simboliza a transcendência desses 3 impulsos. Além disso, o tridente tem 3 pontos que representam os 3 princípios básicos do ser: sunyata, energia e qualidade de manifestação. São os 3 corpos do Buda, os 3 kayas: Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Todos os ornamentos usados pelos Yidans, os ornamentos de osso, as cobras e outros, estão relacionados a diferentes aspectos do caminho. Eles usam, por exemplo, uma grinalda de 51 crânios, que representa a superação dos 51 tipos de padrões de pensamento discutidos na doutrina Hinayana do Abhidharma. Na prática tântrica,
A identificação com um Yin-Dan de determinada família búdica leva em consideração sua natureza. Assim, se um Yin-Dan estiver ligado, por exemplo, à família Ratna, será amarelo e terá o simbolismo característico de Ratna. Os tipos de mandalas dados a você por seu mestre dependem da família a que pertence, seja a família da paixão ou a família do orgulho, quer você possua em si a qualidade do ar ou da água. Geralmente, pode-se sentir que certas pessoas possuem a qualidade da terra e da solidez, que outras têm a qualidade do ar correndo para cá e para lá, e que outras têm a qualidade do calor e uma presença ligada ao fogo. As mandalas são dadas a você para que possa se identificar com emoções particulares que têm a possibilidade de transmutar-se em sabedoria. Às vezes você pratica a visualização desses Idans. Quando começa a trabalhar com eles, todavia, não os visualiza prontamente. Inicia com uma consciência de Sunyata e, a seguir, desenvolve a sensação da presença daquela imagem ou forma. Depois, recita um mantra que tem uma ligação com essa sensação. A fim de enfraquecer a força do ego, é preciso estabelecer um elo entre essa presença imaginária e o observador de si mesmo, o ego. O mantra é o elo. Após a prática do mantra, você dissolve a imagem ou a forma em certa cor de luz apropriada ao Idan específico. Finalmente, termina a visualização com nova consciência de Sunyata. A ideia toda é que esses Idans não devem ser encarados como deuses externos que o salvarão, mas como expressões de sua verdadeira natureza. Ao identificar-se com os atributos e as cores de determinados Idans e ouvir o som que vem do mantra, você começa a compreender que sua verdadeira natureza é invencível. Você se torna completamente um com o Idan. No Mahāti, o Tantra mais velado, o sentido de identificação se desvanece e há uma fusão com sua própria natureza. Só permanecem as energias e as cores. Anteriormente, você via através das formas, imagens e sons. Enxergava sua qualidade vazia. Agora você vê as formas, imagens e sons em sua verdadeira qualidade. É a ideia da volta ao Sansara, que se expressa na tradição Zen pelas imagens do pastoreio de bois. Não temos nenhum homem e nenhum boi, e no fim voltamos ao mundo. Em terceiro lugar, há a iconografia das divindades protetoras. Na sua prática de identificação com determinado Idan, é preciso desenvolver uma consciência que o leve de volta à sua verdadeira natureza, partindo desde a natureza confusa. São necessários choques súbitos, lembretes constantes, uma qualidade desperta. Essa percepção é representada pelas divindades protetoras que se mostram em forma irada. É uma sacudidela repentina que aviva sua memória. É uma consciência irada porque envolve o salto. Um salto que necessita de um tipo particular de energia para atravessar a confusão. É preciso realmente tomar a iniciativa de saltar, sem nenhuma hesitação, dos limites da confusão para a abertura. É preciso efetivamente destruir a hesitação. É preciso destruir todos os obstáculos que se encontram no caminho. Por isso, a divindade se denomina protetora. Proteção não significa a garantia de sua segurança, mas significa um ponto de referência, uma diretriz que o aviva à memória, que o mantém no seu lugar, na abertura. Existe, por exemplo, uma divindade protetora, Mahakala, que se chama Mahakala de 6 braços, de cor preta, que fica sobre Ganesha, o deus com a cabeça de elefante, que aqui simboliza os pensamentos subconscientes. A tagarelice subconsciente
é um aspecto da preguiça que automaticamente o desvia de estar consciente e o convida a voltar ao fascínio dos pensamentos e emoções. Atua especialmente sobre a natureza vistoriadora dos pensamentos, intelectuais, corriqueiros, emocionais, sejam eles quais forem. Mahakala leva-o de volta à abertura. A intenção do simbolismo é mostrar que Mahakala sobrepuja a tagarelice subconsciente pisoteando-a. Mahakala representa o salto para a consciência penetrante. De modo geral, toda a iconografia tântrica budista está incluída nas 3 categorias seguintes: o guru, os iidãs e as divindades protetoras. A iconografia do guru expressa a riqueza da linhagem. Os iidãs permitem a você identificar-se com sua natureza específica. E há as divindades protetoras, que são como lembretes para você. Geralmente, os iidãs e as divindades protetoras são mostrados em diferentes intensidades de ira, dependendo da intensidade da consciência necessária para vermos a nossa verdadeira natureza. Os iidãs irados são sempre associados ao que, em termos tântricos, se conhece como a ira Vajra, a ira que tem a qualidade tatata. Em outras palavras, a ira sem ódio, uma energia dinâmica. Essa energia, seja qual for a sabedoria que pertence, é invencível. É completamente indestrutível, imperturbável, porque não é criada, mas descoberta como qualidade original. Não está, portanto, sujeita ao nascimento nem à morte. É sempre retratada como uma energia irada, furiosa, como a energia do guerreiro. Pergunta: como acontece a transmutação? Resposta: a transmutação ocorre com a compreensão de Sunyata e com o súbito descobrimento da energia que vem em seguida. Você compreende que já não é preciso abandonar coisa alguma. Começa a enxergar as qualidades subjacentes da sabedoria na situação de sua vida, o que quer dizer que ocorre uma espécie de salto. Se você estiver fortemente envolvido com uma emoção como a raiva, se tiver um súbito vislumbre de abertura, que é Sunyata, começará a ver que não precisa suprimir sua energia. Não precisa se manter calmo e suprimir a energia da raiva, mas pode transformar a agressividade em energia dinâmica. É uma questão de quão aberto você está, do quão realmente disposto está a fazê-lo. Se houver menos fascínio e satisfação com a explosão e liberação da energia, haverá então maior probabilidade de transmutá-la. Entretanto, se você se deixar envolver pelo fascínio e satisfação da energia, será incapaz de transmutá-la. Você não precisa mudar completamente, mas pode usar parte de sua energia em um estado desperto. Pergunta: qual a diferença entre Jnana e Prajna? Resposta: não se pode considerar a sabedoria como experiência externa. Essa é a diferença entre sabedoria e conhecimento, Jnana e Prajna. Prajna é o conhecimento em função da relatividade. Jnana é a sabedoria além de qualquer espécie de relatividade. Você é inteiramente um com a sabedoria. Não a encara como algo educacional, nem como algo experiencial. Pergunta: como transmutamos a emoção? Como lidamos com ela? Resposta: bem, essa é uma pergunta muito mais pessoal do que intelectual. Na realidade, não experimentamos as nossas emoções, embora julguemos havê-las experimentado. Experimentamos emoções como se isso se tratasse de eu e minha raiva, de eu e meu desejo. Esse eu é uma espécie de estrutura governante central. As emoções desempenham um papel de mensageiros, burocratas, soldados. Em vez de experimentar emoções como se fossem separadas de você,
como se fossem seus empregados indisciplinados, por assim dizer, você precisa efetivamente sentir a textura e a qualidade viva das emoções. Expressar ou representar o ódio ou o desejo no plano físico é outra maneira de tentar escapar de suas emoções, exatamente da mesma forma que você faz quando tenta reprimi-las. Se alguém é de fato capaz de sentir a qualidade viva, a textura das emoções como elas são em seu estado despido, então essa experiência também conterá a verdade final. E automaticamente começa-se a ver os aspectos ao mesmo tempo irônicos e profundos das emoções, vê-las como elas são. Nesse ponto, o processo de transmutação, ou seja, a transmutação das emoções em sabedoria, ocorre automaticamente. Mas, como eu disse, é uma questão pessoal. Temos que realmente levá-la a cabo. Enquanto não o fizermos, não haverá palavras capazes de descrevê-la. Temos que ser suficientemente corajosos para enfrentar nossas emoções, para trabalhar com elas em um sentido real. Sentir-lhes a textura, a verdadeira qualidade das emoções tais como são. Poderemos descobrir que a emoção, na realidade, não existe como parece, mas encerra muita sabedoria e espaço aberto. O problema é que nunca experimentamos as emoções adequadamente. Pensamos que o lutar e o matar expressam a ira, mas esse é apenas outro tipo de escape, mais um modo de desabafar do que de experimentar realmente a emoção como ela é. A natureza fundamental das emoções não foi sentida adequadamente. Pergunta: quando as emoções se transmutam, isso quer dizer que elas desaparecem? Resposta: não necessariamente, mas elas se transmutam em outras formas de energia. Se estivermos tentando ser bons ou tranquilos, tentando suprimir ou subjugar as nossas emoções, isso é a deformação básica do ego operando. Estamos sendo agressivos contra as nossas emoções, procurando alcançar a paz ou a bondade à força. Quando deixamos de ser agressivos contra as emoções, quando deixamos de tentar mudá-las, quando as experimentamos adequadamente, pode ocorrer a transmutação. A qualidade irritante das emoções transmuta-se quando as experimentamos como são. A transmutação não significa que a qualidade energética das emoções é eliminada. Na verdade, ela é transformada em sabedoria, o que é muito necessário. Pergunta: e o Tantra sexual? Ele é o processo de transformar a energia sexual em outra coisa? Resposta: é a mesma coisa. Quando a qualidade gananciosa da paixão ou desejo se converte em comunicação aberta, em uma dança, o relacionamento entre duas pessoas começa a desenvolver-se mais criativamente, em vez de ser estagnante ou irritante para elas. Pergunta: o princípio da transmutação aplica-se à energia sáttvica, rajásica e tamásica, como é descrito na tradição hindu? Não queremos pegar a energia tamásica e convertê-la em energia rajásica, mas na realidade nós a tomamos e usamos? Resposta: sim, certamente. De fato, isso é muito prático. Geralmente tendemos a exagerar na preparação. Dizemos: depois que eu tiver ganhado muito dinheiro, irei para algum lugar a fim de estudar, meditar e tornar-me um sacerdote. Ou seja lá o que gostaríamos de ser. Porém, nunca o fazemos no momento. Sempre falamos em termos de quando eu fizer alguma coisa, então. Sempre planejamos demais. Preferimos mudar nossas vidas a usá-las no momento presente, como parte da prática. E essa hesitação de nossa parte cria uma infinidade de contratempos na prática espiritual. Quase todos nós alimentamos ideias fantasiosas. Hoje sou mau, mas um dia, quando mudar, serei bom.
Pergunta: o princípio da transmutação expressa-se na arte? Resposta: sim. Como todos sabemos, pessoas diferentes, de culturas diferentes, em momentos diferentes, têm criado combinações similares de cores e padrões. A arte espontânea, expressiva, tem automaticamente uma característica universal. Esse é o motivo pelo qual não se deve ir além de coisa alguma. Se você enxergar plena e diretamente, isto fala, isto traz alguma compreensão. A escolha da luz verde para indicar via livre no tráfego e da luz vermelha para parar, para indicar perigo, sugere certa universalidade no efeito da cor. Pergunta: e o que dizer da dança e do teatro? Resposta: é a mesma coisa. A dificuldade reside em que, se você se torna consciente demais de si mesmo ao criar uma obra de arte, ela deixará de ser uma obra de arte. Quando grandes artistas se encontram totalmente absortos no trabalho, produzem obras-primas, não por estarem conscientes de seus mestres, mas por estarem inteiramente absortos no trabalho. Não contestam, limitam-se a executá-lo, produzem acidentalmente a coisa certa. Pergunta: como o medo ou a paranoia que interferem na espontaneidade são transmutados em ação? Resposta: não existem truques especiais envolvidos em subjugar isto ou aquilo a fim de se conseguir certo estado de ser. É uma questão de saltar. Quando uma pessoa realmente compreende que se encontra em estado de paranoia, isso pressupõe uma implícita e profunda compreensão subconsciente do outro lado, uma sensação do outro aspecto disso em sua mente. Assim, essa pessoa precisa dar o salto. Saltar é algo muito difícil de explicar em palavras. Você tem simplesmente que fazê-lo. É como ser, de repente, empurrado de um convés para o meio do rio e descobrir que sabe nadar. Você simplesmente nada atravessando o rio. No entanto, se precisasse voltar àquele rio para tentar praticar, provavelmente nem seria capaz de nadar. É uma questão de espontaneidade, de usar a inteligência do momento. Não se pode explicar o salto por meio de palavras. Está além das palavras, mas é algo que você será capaz de fazer se estiver verdadeiramente inclinado a fazê-lo. Se você se colocar na situação de saltar e, de certo modo, entregar-se. Pergunta: se você está amedrontado e reage com vigor ao medo e tem consciência da reação, mas não quer perder-se nela, quer permanecer consciente, como fazer isso? Resposta: é uma questão de reconhecer primeiro que a energia está ali e que é também energia para saltar. Em outras palavras, em lugar de fugir do medo, é preciso deixar-se envolver completamente por ele e começar a sentir a qualidade tosca e áspera da emoção. Pergunta: tornar-se um guerreiro? Resposta: exatamente. No início, enxergar a qualidade absurda da emoção pode gerar satisfação, o que a dispersará. Mas isso ainda não é o bastante para produzir o princípio da transmutação do Vajrayana. É preciso ver a qualidade. Forma é forma das emoções. Quando você estiver pronto para olhar para as emoções adequadamente, do ponto de vista de forma é forma, emoção é emoção, sem preconceitos anexados, depois de ver a característica nua das emoções tal como são, só então estará preparado para saltar. Isso não demanda muito esforço. Você já está liberado para o salto, por assim dizer. O que não significa, naturalmente, que se você estiver irado, sairá e cometerá um assassinato. Pergunta: em outras palavras, devemos ver a emoção como ela é, em vez de nos deixarmos envolver por uma reação dispersa e penetrante a uma dada situação? Resposta: sim. Repare que, na verdade, não vemos a emoção de maneira apropriada, embora estejamos completamente preenchidos por ela.
Se acompanhamos as nossas emoções e escapamos delas, fazendo alguma coisa, isso não é experimentá-las adequadamente. Tentamos fugir delas ou reprimi-las, porque não suportamos nos ver em semelhante estado. Mas o Vajrayana fala em olhar de modo adequado, diretamente para a emoção, e em senti-la, sentir-lhe a qualidade despida. Você não precisa transmutar. Na verdade, ver a já transmutada qualidade nas emoções. Forma é forma. Isto é algo muito sutil e bastante perigoso para se largar por aí. Pergunta: como se enquadra a vida de Milarepa no padrão do Tantra? Ele parece praticar menos a transmutação do que a renúncia. Resposta: de fato. Com seu modo de vida, Milarepa é um exemplo clássico da tradição de renúncia dos yogis. Geralmente, porém, quando pensamos em alguém que renunciou, temos em mente alguém que está tentando escapar do mal da vida mundana. Esse não é, de maneira alguma, o caso de Milarepa. Ele não estava tentando reprimir suas más inclinações meditando sozinho no deserto. Tampouco trancou-se em um retiro e nem procurava punir-se. Simplesmente, o asceticismo era uma expressão de seu caráter, assim como cada um dos nossos estilos de vida é a expressão do que somos, determinada por nossa psicologia e histórias vividas. Milarepa desejava ser simples e levou uma vida muito simples. É verdade que existe, da parte de pessoas que seguem um caminho religioso, a tendência a tornarem-se espiritualistas por algum tempo, e Milarepa não foi uma exceção. Mas as pessoas podem fazê-lo no meio de uma cidade. Os ricos têm condições de gastar muito dinheiro fazendo uma viagem religiosa. Porém, mais cedo ou mais tarde, se alguém vai entrar realmente em contato com os ensinamentos, deverá retornar ao mundo. Enquanto Milarepa meditava em seu retiro, vivendo com muita austeridade, surgiram uns caçadores e presentearam-no com um pouco de carne de caça fresca. Ele a comeu, e a sua meditação imediatamente melhorou. Mais tarde, quando hesitava em descer às cidades, alguns aldeões se apresentaram em sua caverna em busca de ensinamentos. Ele era continuamente arrancado do isolamento pelo jogo aparentemente acidental das situações da vida. O que podemos dizer é a ação do Guru, a universalidade do Guru, que sempre se apresenta a nós naturalmente. Podemos estar sentados meditando em nosso apartamento em Nova York, sentindo-nos inebriados e eufóricos, muito espirituais. Depois, porém, nos levantamos, caminhamos pelas ruas, alguém nos pisa o pé e precisamos lidar com esse fato, o que nos traz de volta à Terra, de volta ao mundo. Milarepa estava intensamente envolvido no processo de transmutação de energias e emoções. De fato, quando lemos as 100.000 canções de Milarepa, toda a primeira parte do livro trata da experiência desse processo vivida por Milarepa. No conto do Vale da Joia da Pedra Vermelha, Milarepa deixara Marpa há pouco para meditar sozinho. Essa pode ser chamada de a sua fase adolescente, porque ele ainda estava dependente da confiança em um guru pessoal. Marpa ainda era o seu papai. Tendo-se aberto e entregado a Marpa, Milarepa ainda precisava aprender a transmutar as emoções. Ainda estava apegado às noções de bom e mal, e, portanto, o mundo ainda se apresentava para ele com a aparência de deuses e demônios. No conto do Vale da Joia da Pedra Vermelha, quando Milarepa volta à caverna, depois de ter tido uma reconfortante visão de Marpa, vê-se diante de um bando de demônios. Ele utiliza todos os meios imagináveis, todas as espécies de táticas para livrar-se deles. Ameaça-os, lisonjeia-os, chega até a ensinar-lhes o Dharma. Mas eles só o deixam quando ele cessa de considerá-los maus, abre-se para eles e os vê como eles são. Esse é o início do período em que Milarepa aprende a subjugar demônios,
o que é o mesmo que transmutar emoções. É com nossas emoções que criamos demônios e deuses. As coisas que não queremos na vida e no mundo são demônios. As coisas que gostaríamos de atrair para nós são deuses e deusas. O resto é apenas o cenário. Por sua disposição a aceitar os demônios e os deuses e deusas tais como são, Milarepa transmutou-os. Eles tornaram-se Dakinis ou energias da vida. Toda a primeira parte de As 100.000 Canções trata do domínio da transmutação alcançado por Milarepa, de sua crescente capacidade de abrir-se para o mundo como ele é, até que, finalmente, vence todos os demônios no capítulo O Ataque da Deusa Serena. Nesse capítulo, milhares de demônios se reúnem para apavorá-lo e atacá-lo enquanto ele medita, mas Milarepa se põe a ensinar. Mostra-se aberto e receptivo, disposto a oferecer-lhes todo o seu ser, e eles são subjugados. A certa altura, começando a compreender que não são capazes de amedrontá-lo, 5 demônios femininos cantam para ele. Se o pensar em demônios nunca surge em sua mente, você não precisa temer as hostes demoníacas ao seu redor. O mais importante é domar sua mente internamente. No íngreme caminho do medo e da esperança, em emboscadas eles esperam. E mais tarde, diz o próprio Milarepa, na medida em que está envolvido o absoluto ou a verdadeira natureza do ser, não existem Budas nem demônios. Aquele que se liberta do medo e da esperança, do mal e da virtude, compreenderá a natureza insubstancial e infundada da confusão. Sansara parecerá ser, então, o próprio Mahamudra. O resto de As 100.000 Canções trata do desenvolvimento de Milarepa como mestre e de suas relações com os discípulos. No fim da vida, ele aperfeiçoara de maneira tão completa o processo de transmutação que poderia ser chamado de Vidyadhara, ou portador da louca sabedoria. Já não podia ser abalado pelos ventos da esperança e do medo. Os deuses, as deusas e os demônios, suas paixões e projeções externas, haviam sido completamente subjugados e transformados. A sua vida era uma dança contínua com as Dakinis. Finalmente, Milarepa chegou à fase do cachorro velho, a sua mais alta realização. As pessoas poderiam andar sobre ele, usá-lo como estrada, como a terra, ele estaria sempre lá. Transcendeu sua própria existência individual de tal modo que, ao ler seus derradeiros ensinamentos, há um sentido da universalidade de Milarepa, o exemplo da iluminação.